7º ano de História. Vamos começar o 3º bimestre da apostila, tá bom? Então vamos lá. A matéria sobre o 3º bimestre é a colonização do Brasil, o início do Brasil, né? Então nós vamos estudar aquilo que as tias já ensinaram para vocês, como que o português chegou aqui, muita coisa vocês já sabem porque aprenderam lá com as tiazinhas lá do 1º a 5º, mas aí eu vou aprofundar isso, eu vou ampliar essa discussão, né? Tem muita coisa que é ensinado de maneira errada ou de maneira simples demais, tá bom? Então vamos lá. Período pré-colonial, de 1500 a 1530. Então, como a gente já estudou, Pedro Álvares Cabral chegou aqui em Salvador, né? Não descobriu o Brasil, mas já se sabia que tinha alguma coisa aqui, tá bom? Tem relatos que os chineses e japoneses já sabiam da existência de terras brasileiras 500 anos antes, né? E os portugueses e espanhóis já sabiam que existia alguma coisa aqui, uma ilha, alguma coisa, né? Que já existiam nos mapas da Idade Média, chamado Ilhas Brasil, né? Mas não se tinha ideia do tamanho. Então em 1500, como a gente já abordou no outro bimestre, o Pedro Álvares Cabral chegou aqui nas nossas terras. De 1500 a 1530, o Brasil não foi explorado. O Portugal não dava muita importância para o Brasil. Então é o chamado período pré-colonial, tá? Então foi o reconhecimento do território, né? Do tamanho do território, de como funcionam as tribos indígenas, qual é a temperatura, quais são os frutos, se tem ouro, né? Então foi um reconhecimento do território, né? Os portugueses não sabiam se aqui era o paraíso, se aqui, o que era aqui, né? Então durante esses 30 anos não se deu muita importância para o Brasil. O principal produto que foi explorado nesse período foi o pau-brasil, né? Aquele produto vermelho, uma árvore vermelha, que de lá você consegue fazer corantes, né? De roupas, né? Retirar a tinta e fazer as roupas, tá bom? A madeira, obviamente, que tinha no litoral. Os portugueses não foram ao interior, então eles ficavam apenas no litoral brasileiro, tá? Como que eles retiravam essa madeira ou o pau-brasil? Através do escambo, da troca. Então eles utilizavam da inocência dos índios ou da ausência de tecnologia dos índios e, por exemplo, trocavam uma floresta de pau-brasil por meia dúzia de espelhos, que eles achavam maravilhosos os espelhos, e os índios achavam que através dos espelhos eles poderiam ver a alma deles. Na verdade era só o reflexo da fisionomia, né? Mas eles achavam que era a alma na época. Tá? Isso é só um exemplo, escampo de outras coisas também. Então essas relações comerciais eram realizadas através do escambo, das trocas entre materiais, tá bom? Os principais caras que começaram essa empreitada, obviamente, foi a elite colonial, ou os navegadores coloniais, né, portugueses. Então, os caras que começaram a tentar explorar o Brasil aí nesses primeiros 30 anos, Fernando de Noronha, que depois vai se tornar o nome da ilha, Fernando de Noronha, Fernão Magalhães, tá? E o modelo que eles utilizaram é o modelo de feitorias. Então, como se fosse fortificações, fortes, igual vocês têm em Santos, aquele forte que é na ponta da praia, aquele forte branco, que agora me fugiu o nome. Tá? Então vocês têm as fortificações, e essas fortificações evitavam o quê? Ataque dos espanhóis, dos holandeses, e realizavam o escambo, as trocas comerciais com os índios. Tá? Então, as chamadas feitorias. Várias feitorias ao longo do território, do litoral brasileiro. Os portugueses tinham mais tecnologia, mas não conheciam o território e estavam perto de milhões de índios. Então, inicialmente, houve um respeito e um medo dos portugueses em relação à colonização brasileira. Tá? Então, nesses primeiros 30 anos, as primeiras vilas e cidades foram feitas. Né? O Brasil se desenvolveu só pelo litoral. Tá? O Tratado de Tordesilhas, como ele foi feito, passava mais ou menos aqui. Então o Brasil era muito pequeno inicialmente, tá?
E como os portugueses não conheciam o território, eles ficaram bem ao litoral. Primeira vila do Brasil, vocês sabem, é a nossa São Vicente, que foi criada, primeira vila do Brasil, tá bom? E outras cidades foram desenvolvidas, como o Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Salvador, tá? São Paulo, que é a maior cidade do Brasil hoje, só vai ser desenvolvida depois, só vai ser criada a cidade de São Paulo bem depois, tá? Então as cidades são todas litorâneas, tá? Baseadas na feitoria. E quem que vai começar a explorar esse interior do Brasil? Por que nós temos uma rodovia chamada Bandeirantes? Porque em homenagem a esses caras que foram ao interior do Brasil, os bandeirantes. Então os bandeirantes são caçadores de escravos, de recompensa, de ouro, e esses caras que vão começar essa ida ao interior brasileiro. Então aqui é metade do primeiro capítulo, tá bom?